2 anos atrás, meu pai escreveu um livro. Ele era sobre um homem muito poderoso que vivia em um mundo de pessoas normais. Este homem usava suas habilidades para ajudar os outros, salvando vidas, compartilhando riquezas e ajudando os fracos. Spoiler! Este homem acabou morrendo. Mas ninguém ficou triste, afinal ele trouxe paz e o mundo acabou se equilibrado. Salve gurizada, meu nome é Michael e hoje eu trago para vocês talvez um dos manhwas mais polêmicos e divididos de opinião da comunidade, Um Ordinary, uma webtoon de drama, fantasia e ação com tema escolar. Para contextualizar a obra, Um Ordinary acontece em um mundo no qual as pessoas nascem com superpoderes ou habilidades. Esses poderes são herdados dos seus pais e normalmente são derivados das mesmas habilidades. No mundo de Um Ordinary, as habilidades são destacadas acima de tudo. Ou seja, quanto mais forte o usuário, mais influência ele terá sobre o mundo. E as pessoas são treinadas dessa forma, o que quer dizer que eles levam isso de uma forma natural, respeitando o sistema de nível e hierarquia. Quanto mais alto o nível, indo de 1 a 10, mais alto na hierarquia a pessoa estará. E com isso, mais respeito e influência ela terá. Bom, dito isso, vamos começar o resumo para valer. Começamos a obra com John, aparentemente um rapaz aleijado como chamam, ou seja, uma pessoa com pouca ou nenhuma super habilidade, em uma das maiores e mais prestigiadas escolas, a Wellstar. Não sabemos ainda o motivo de o John estar na escola, que reúne os usuários mais poderosos, já que ele não possui poder nenhum. Assim para o John, até uma simples ida no banheiro pode ser uma aventura mortal. Uma coisa que você precisa ficar ciente antes de ler Um Ordinário é que é normal neste mundo tudo ser resolvido através de brigas, e o diretor da escola apenas ignorará na maioria dos casos. Uma característica que vemos em Joe, inicialmente, que ele realmente é destemido. No próximo banheiro, vemos o rapaz sendo bullyingado, e Joe, sem habilidades, vai enfrentá-lo. Uma coisa interessante que você vai aprender é que quando os usuários de habilidades ativam elas, seus olhos começam a brilhar independentemente da habilidade, e junto a isso ganha uma resistência sobre-humana. Seu oponente tinha um tipo de habilidade que petrificava a pele, e com isso ele acaba levando um golpe que basicamente quebrou seu braço. Sem chances de vencê-lo, John usa a esperteza provocando seu oponente para correr contra a janela, e assim jogá-lo de lá. Depois disso, John vai parar na enfermaria novamente por quebrar o braço em alguma briga. Outro detalhe importante deste universo é que os personagens se curam rápido com poções ou até mesmo outras habilidades de cura. Então conhecemos Serafina, uma amiga de John que na briga ele mencionou que ela era super forte. Também é mencionado outros nomes que aparecerão mais pra frente na obra, assim ele sai para matar aula. John dá de cara exatamente com o mesmo cara que ele jogou pela janela. Claro que ele não iria deixar isso quieto, então foi atacá-lo, e Cera se intromete pela frente. Nesses inícios de capítulos não é mostrado como funcionam as habilidades de Cera, mas obviamente ela é super apelona, já que derrota seu oponente facilmente. Enquanto isso, Aizen e Black estão brigando na enfermaria por causa de uma mordida numa caneta. Gavi chega se arrastando e Darren percebe que John fugiu dali. Assim eles vão para uma lanchonete, e nesse momento eles discutem um pouco como funciona este mundo. Aquilo que já disse, o mundo funciona sob o comando dos tiers alto. Aqueles com nível entre 4 e 5 ou superior são considerados fortes para caramba. A média do mundo é entre 1 e 3, os considerados tiers baixo. 6 e 7 são considerados tiers de elite. Agora aqueles acima de 7 são raros e considerados incrivelmente poderosos. E claro, os aleijados como John que não adquirem habilidades. Enquanto estão ali, passa uma reportagem sobre Ember, que é uma organização que elimina pessoas que são consideradas super-heróis nesse mundo. E é algo que até este momento é um mistério da trama. John relembra como foi difícil sua entrada no colégio. Assim que as pessoas souberam que ele não tinha nenhuma habilidade, começaram a tratar ele de forma indiferente. E é claro, o clássico bullying. Porém, neste mundo a coisa é desenfreada. No dia seguinte eles vão ao shopping. O que chama a atenção deles é um homem que faz a medição de nível de habilidades. E tinha uma mulher tretando com ele dizendo que aquela medição estava errada. Novamente, John arranja treta com ela, mas rapidamente dá um jeito de se livrar na esperteza. Passando por isso, ele vai medir o nível de força de Cera. O nível dela medido é 8. Até então o mais forte já sentido por ele, segundo o rapaz. No momento que estão saindo do shopping, John começa a sentir algo estranho, levando Cera pelo braço correndo. Ele joga uma camisa que revela ser alguém com habilidades de invisibilidade. Neste momento conhecemos a habilidade de Cera, que é a manipulação do tempo. Ou seja, ela pode pausar o tempo e agir chutando o indivíduo para longe assim fugindo. Então Cera passará a noite na casa de John. E neste momento ela vê o infame livro Um Ordinary. O livro é amaldiçoado que muitas pessoas enlouqueceram e viraram super-heróis pela influência do mesmo. Ou seja, aqueles heróis que foram mortos pela Ember são vigilantes que fazem a justiça com base na influência deste livro. Desde então, 2 anos o livro está banido e ninguém tem permissão de ter uma cópia. A cópia deste livro foi dada a John pelo seu pai, já que foi ele que escreveu o livro. Após vários monólogos sobre justiça e como o mundo é falho, Cera pede um emprestado para que a mesma pudesse ler e tentar entender a mensagem por trás do livro.
Nessa noite, John tem um pesadelo e começa a agir de forma estranha. Assim que Sarah retorna para casa, seremos apresentados 2 personagens. O primeiro é Elaine, sua companheira de quarto, e Arlo, o rei da escola. Arlo dirá a ela que precisa que ela vá à guerra territorial como rainha, já que a substituta não poderia ir naquele momento por motivos familiares. Ela não queria ir, mas no final Arlo consegue convencê-la a ajudá-la. Vai ser falado bastante sobre guerras territoriais das escolas. É como as escolas adquirem poder e reconhecimento através de batalhas. A primeira batalha será entre os valetes Blake e Gol. Será uma luta melhor de 3, 1x1. Blake tem o poder de soltar raios pelas mãos, enquanto Gol tem um tipo de super força e grande velocidade. E mesmo com isso, Blake acaba acertando a perna e algum tempo depois finalizando o round com sua vitória. A próxima batalha continua com Blake e Rei. Desta vez Rei tem o poder similar ao Dr. Octopus, precisamente parecendo uma aranha, o que dá uma grande vantagem em ataques curtos e também a média distância. No final acaba vencendo. A luta final será entre Arlo e Rei. Ela sai atacando rapidamente, e logo vemos o tipo de habilidade do Arlo. É uma barreira defensiva, a qual também reflete parte do dano para o atacante da mesma. Assim, depois de várias tentativas de quebrar a tal barreira, Arlo encurrala Rei, e o colégio oponente declara derrota. Contudo, Arlo não se dá por vencido só por isso, e não liberando a Rei, o que apavora todos olhando a cena. Então Serafina exige que Arlo a solte. E o mesmo não faz, logo em seguida mostrando sua força, sendo capaz de quebrar a barreira do mais forte até então, gerando brigas internas no próprio colégio. No retorno, Elaine discute com Arlo sobre o motivo dela estar agindo daquela forma. Seria o rapaz chamado John, no qual Arlo diz que se encarregará de dar-lhe uma lição assim que possível. Trocando de volta a John, mais uma vez é noticiado uma morte pela Amber de outro vigilante. Ele comenta que cada morte se aproxima mais do local onde estão. Logo em seguida, Arlo também conhece John nos corredores da escola que bate nele por acaso. Então ele teoriza o seguinte: aquele rapaz era alguém sem habilidades e mesmo assim ele bateu com o cara mais forte da escola. Mesmo pedindo desculpas por isso, não tinha nenhum traço de medo em seu olhar. Muito estranho, né? Para um fracote. Nos capítulos seguintes, teremos alguns flashbacks de Serafina e John antes de se conhecerem e tornar-se amigos. Sarah vem de família prestigiada e rica, de alto tiers e falando que toda a responsabilidade por manter o mais alto nível e perfeição foram jogadas em suas costas. Ou seja, precisava ser forte derrotando todos e tirar boas notas. Porém, o John era o completo oposto dela em todos os quesitos. Em um certo momento, John estava encurralado em um beco quando Sarah passa e ele pede por sua ajuda. Ignorando e apenas observando o acontecido, ele acaba lutando contra os 2 valentões e fugindo deles enquanto passavam por ela agradecendo pela ajuda. Mais tarde ele fica sabendo do famoso bolo que é servido na cantina para apenas os primeiros que chegarem. E conseguindo então a última fatia daquele bolo, chega a ela e manda entregá-lo. John até tenta diplomacia, mas nada adianta. Então ele finge que iria dar a ela e derruba o bolo no chão, o que provoca a ira de Sarah espancando o garoto sem dó na cantina. Depois desses eventos, novamente voltamos para o presente, onde Sarah está lendo Um Ordinário, o livro do super-herói e o mundo de aleijados, que fazia justiça para todos, e essa ideia é absurda neste mundo que eles vivem, pois vai contra toda a hierarquia. E então, para fazer seus monólogos sobre o assunto, ela sai para a rua por um tempo, e entra Elaine e vê que ela tinha só posto um livro deste. Pesquisando e confirmando que era extremamente proibido ter uma cópia dele, ela liga para Arlo. Mesmo sem ter visto, Sarah sabe que Elaine descobriu sobre o livro. Com isso, ela discute com o Joe o que farão a seguir, já que certamente ela seria pega no detector de mentiras, após a chegada das autoridades. Ela vai destruir a cópia de Joe. Em seguida, o foco muda para a biblioteca onde Black está estudando, e chega a Remy, a atual rainha do colégio. Remy diz estar ausente de luto, pois seu irmão era um dos super-heróis assassinados pela AIM, o X-Stacked. Ambos irmãos têm poderes elétricos. No corredor, após receber as notas, novamente John se tromba com Arlo, e ele estava justamente naquele corredor fazendo monólogos porque a Sarah estava sempre aliada a ele, e se tinha alguma ligação direta com o livro Um Ordinary. Uma coisa bacana nesse manhwa é que a história nunca fica focada apenas em um personagem, ou seja, vários eventos vão acontecendo em paralelo, mudando o foco dos personagens em questão. Novamente o foco se vira para Arlo e Aizen. Ele tem uma habilidade bem específica chamada Caçador, que faz projéteis seguir um alvo ou mostrar uma mira como se fosse um jogo para outros. Ele trabalha diretamente com o jornal da escola. Arlo quer que ele descubra absolutamente tudo sobre o John, que não se comporta como alguém sem poderes. E John novamente nos corredores vê uma cena de bullying e corre para ajudar, o garoto dando um soco na cara do valentão. Sei que é irrelevante falar isso agora, mas todos os personagens têm a cor do balão da mesma cor do cabelo, com exceção de John, que é branca e normalmente é preta quando ele está gritando ou irritado. Na mesma noite mais tarde, temos a Remy indo visitar Serafina para agradecer o tempo que lhe esteve substituindo. Assim, quando estava conversando, Remy sente-se incomodada com aquele urso que ela ganhou no shopping e pede para dar uma olhada. Com isso, elas descobrem que estão sendo rastreadas por um dispositivo. Quem será que está rastreando ela? O que Aizen descobrirá sobre John? O que é Amber?
E várias outras perguntas você poderá descobrir lendo essa obra incrível. Ou se vocês quiserem uma segunda parte, não esqueça de deixar um comentário logo abaixo. E claro, caso queira outra obra resumida, também pode pedir nos comentários. E se você é novo aqui no canal, considere se inscrever para continuar recebendo mais conteúdo de mangás e manhwas. Também faço lives de leitura, procure por Michael Ribeiro. E se quiser interagir com a gente, o link do Discord estará na descrição para a melhor comunidade de todas. Antes de sair, Joãozinho, ao ver o tio, completamente careca, perguntou: O que aconteceu com seu cabelo? Desconsolado, coitado respondeu: Caiu. E o moleque? Por que o senhor não catou? Tchau!